Se tu não vive dentro de uma caverna, tu sabe que nos últimos dias só tem se falado sobre SaaS e agente de inteligência artificial. Esse vídeo faz parte de uma série que eu vou mostrar todo o processo de criação de um SaaS, desde o brainstorm até o momento que a gente coloca ele em produção. Então já comenta tua dúvida aqui embaixo para eu ir respondendo no decorrer dessa série. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que funciona a arquitetura de um banco de dados para SaaS. Então já deixa o like aí, se inscreve e bora pro vídeo. E a arquitetura de software que a gente utiliza no contexto de SaaS é justamente a multi-tenancy. Esse tenancy aqui, ele na verdade está associado ao termo tenant, que é basicamente inquilino. E por que inquilino? Para a gente entender melhor essa analogia com o tenant, vamos associar isso aqui, o nosso SaaS, a um prédio, a um condomínio, digamos assim. Onde dentro desse condomínio, a gente vai ter ali vários tenants, vários inquilinos, onde cada um vai conviver ali, certamente, em um apartamento. A grande sacada desse sistema é que, apesar de todo mundo estar dividindo ali o mesmo prédio, todos eles vão ter acesso aos mesmos recursos de maneira igual. Por exemplo, vai ter acesso à água, vai ter acesso, obviamente, à eletricidade e vai ter acesso também a saneamento básico, né, digamos assim. E apesar de tudo isso, todo mundo vai ter ali o seu espaço individual, o seu próprio apartamento. Agora vamos levar isso aqui para o contexto do SaaS, né? Como que fica dentro de um SaaS. A estrutura mais comum que a gente vê hoje, né, no contexto de SaaS é justamente essa daqui, que é basicamente a gente vai ter ali os três inquilinos, né, os três tenants, acessando o mesmo sistema, o mesmo software e também dividindo o mesmo banco de dados, galera. E muitas vezes, na verdade, quase na maioria das vezes, a gente vai ter as pessoas, né, os nossos tenants dividindo também as mesmas tabelas. É importante vocês saberem que também existe esse modelo de estrutura aqui, né, para SaaS, que é basicamente onde a gente vai ter ali os mesmos tenants, né? Só que agora cada um deles vai ter um banco de dados específico para cada usuário. Onde que é comum a gente encontrar esse tipo de sistema, esse tipo de arquitetura? Em softwares para governo, basicamente, e quando tem um grau de prioridade a mais, quando você vai desenvolver um sistema, um SaaS especificamente para uma pessoa ou para uma empresa, um banco talvez, que as regras de segurança são um pouco mais chatas, aí a gente precisa exatamente dessa estrutura que permita um banco de dados para cada usuário. Mas na grande maioria das vezes a gente vai se deparar com esse tipo de sistema aqui, tá? Que é basicamente os nossos tenants, nossos usuários, eles vão ter acesso à mesma aplicação, dividindo o mesmo banco de dados e muitas vezes, na maioria das vezes, a mesma tabela. Antes da gente passar para um exemplo prático, eu queria mostrar para vocês aqui visualmente como é que funcionaria a relação dessas tabelas, né? Vamos imaginar o SaaS fictício aqui, notas.com, que é onde as pessoas conseguem fazer suas notas ali, né, individualmente, e cada um vai ter acesso a somente as suas notas. Eu queria aqui três personagens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Então, vamos imaginar aqui que o nosso dev, ele precisa lá pensar numa solução de separar as tabelas, né, de forma que as notas que o Sadraque quiser, elas não apareçam nem para o Mesaque nem para o Abednego. Como é que ficaria isso nas tabelas? Aí nesse caso, para essa estrutura, o nosso dev, ele pensou em duas tabelas. Uma tabela chamada users, que é justamente para armazenar os usuários, e uma tabela chamada notes, que é para armazenar as notas de cada um, né? Vamos analisar a estrutura que seria os atributos aqui, né, as colunas dessas nossas tabelas, né? Na tabela users, a gente vai ter lá o ID, que é o nosso identificador único de cada usuário. A gente vai ter o nome deles, no caso Sadraque, Mesaque e Abednego, e o Gmail, tá? É só para exemplificar mesmo. O que eu quero que você entenda é que cada ID desse aqui dentro da tabela users, ele vai ser justamente o nosso tenant ID. Por quê? Porque esse ID único, ele não muda. Ele vai ser esse ID aqui somente pro Sadraque. Se outro usuário aparecer, ele já vai aparecer com um ID diferente. Nunca vai se repetir esse número aqui dentro desse campo. Ou seja, esse cara aqui vai ser o responsável por identificar pra gente quem que é o tenant que a gente tá querendo se referir ali em qualquer transação dentro do sistema. Como assim? Cada nota que for criada dentro da tabela notes, ela vai vir com os seguintes atributos: o ID único da nota, ou seja, o identificador da própria nota, para a gente saber qual que é a nota em específico, mas ela também vai ter uma característica muito importante, que é justamente o tenant ID, rapaziada. Esse cara aqui, se você já manja um pouco de banco de dados, você sabe que esse cara, esse atributo, ele é justamente uma foreign key que vai referenciar ao nosso ID único de cada usuário. Ou seja, eu sei que essa nota aqui específica, ela corresponde ao Sadraque, justamente porque no atributo dentro da tabela notes, ela está sendo referenciada pelo ID 1 do tenant 1, que é justamente o Sadraque. Vamos para o banco de dados real para mostrar para vocês aqui na prática. Eu criei três SQLs aqui para a gente rodar dentro do Supabase, que é só para a gente poder ver de maneira prática como que vai funcionar esse relacionamento das tabelas, né? Então vamos lá. Primeiro a criação delas, a tabela usuários, que vão ser basicamente os nossos tenants, a tabela users, né? A gente vai ter a tabela notes, que vão ser responsáveis
responsáveis por armazenar ali as notas, né, da galera, dos nossos usuários. E aí dentro da tabela users a gente tem o nosso ID, que ele é serial, ou seja, para quem usa MySQL é a mesma coisa do auto-increment. É só para garantir que toda vez que for criado um usuário novo, ele vai adicionando sempre uma unidade, tá? Então aqui vai ser como primary key também, que é o nosso identificador único de dentro da tabela users, tá? E lá na tabela notes a gente vai ter justamente tenant ID, que esse cara aqui, ele é, no caso, a nossa foreign key, referenciando ao ID da tabela users. Ou seja, esse atributo, essa coluna da tabela notes, ela vai ser responsável por armazenar o ID de cada usuário de dentro da tabela users. Eu vou rodar esse SQL aqui, só para a gente poder criar as tabelas. Opa, calma aí. Eu esqueci de comentar aqui em cima. Vamos lá. Eu vou dar um run aqui só para a gente poder criar as tabelas. Pronto, se a gente for olhar lá agora no Table Editor, a gente vai ver aqui que a gente tem a tabela Notes, que ela vai ter exatamente o ID, o Tenant ID, que é responsável por referenciar lá os usuários, o conteúdo e a data que foi criada. Users, a gente vai ter o nome, o e-mail, a senha hash, que é só para a gente poder visualizar aqui a data em que foi criado, né? Vamos então popular essa tabela. Eu separei esse SQLzinho aqui rapidinho só para inserir dados dentro da tabela e eu decidi que o Sadrak ele vai ter ali 3 coisas para fazer, o Mesak vai ter só 2 e o Abednego vai ter 4 coisas ali para fazer. Vamos rodar esse SQL aqui só para inserir certinho os dados dentro da tabela. Se a gente for olhar agora lá na tabela Users, a gente vai ver aqui Sadrak, Mesak e Abednego, nossos usuários, e em Notes a gente vai ter várias notas, porque eles estão compartilhando a mesma tabela Notes. O que que diferencia? Olha só, o Tenant ID. Cada um desses Tenants ID aqui, eles estão referenciando a um usuário de dentro da tabela Users. Agora, vamos voltar lá para o nosso SQL e vamos fazer o seguinte. Eu separei aqui um visualizador que é basicamente um select, só que a diferença é que eu fiz um join aqui só para a gente conseguir exibir um nome também, porque se a gente for olhar aqui a tabela de notas, a gente não tem nenhum nome dos usuários. Então, eu coloquei isso aqui só para a gente visualizar mesmo, tá? Se a gente rodar isso aqui, a gente vai ver que, deixa eu só trocar para o número 1 aqui para a gente ver primeiro do Sadrak. Olha só, se a gente rodar esse SQL aqui, eu vou visualizar o seguinte: somente o que? Da tabela Notes, aonde o nosso Tenant ID corresponde a 1. Então, eu estou puxando todos os dados da tabela Notes, aonde o Tenant ID, ou seja, o ID do usuário corresponde ao número 1. E o número 1, se você prestou atenção no vídeo até agora, a gente sabe que é quem? O nosso mano Sadrak. Então, olha só, aqui a gente vai exibir somente as notas que o Sadrak fez, que é a lista de compras, ideia de aplicativo e meta de estudos. É basicamente somente o que corresponde ao Sadrak. Se a gente mudar isso aqui para o número 2, a gente vai ver exatamente o que corresponde ao Mesak. A mesma coisa se a gente fizer com o número 3. A gente vai ver o que corresponde aí a Abednego, né? Vamos dar um select from notes aqui só pra gente ver toda ela, né? Toda a tabela. Olha só. Aqui a gente vai ter tudo aparecendo pra gente. Todos os tenant IDs aqui vocês conseguem ver que estão tudo na mesma tabela notes. Ou seja, mesmo eles estando na mesma tabela, compartilhando a mesma estrutura, a gente ainda assim consegue visualizar e mexer de maneira única, mudando aqui o nosso ID apenas, que é o que a gente quer que exiba. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. O meu objetivo foi só te mostrar exatamente como que funciona a estrutura ali por trás de um SaaS padrão que a gente vê hoje sendo comercializado aqui no Brasil. E a minha ideia é transformar isso aqui numa série, então deixa teu comentário aqui embaixo pedindo aí o que você quer aprender para eu trazer nos próximos episódios. Lembrando que eu pretendo fazer tudo isso aqui associado ao N8N, agente de inteligência artificial também para SaaS. Que inclusive é o nosso próximo episódio. Vou trazer um exemplo real de um SaaS para vocês aqui que eu tenho rodando aí. Minhas redes sociais estão aqui embaixo se você quiser trocar uma ideia comigo. E é isso aí, valeu!